Olá, sejam bem-vindos a mais um Saúde.com. Eu sou a Bruna e estarei juntinha com vocês no meu, no seu, no nosso consultório virtual. Olá, Bruna, tudo bem? Olá, pessoal de casa, eu sou o Pedro Contiero e hoje aqui no nosso programa nós vamos ter um assunto bem legal e importante de se falar. Aposto que você aí de casa, se não for, ou vai ainda numa psicóloga, não é mesmo? Com certeza, um assunto bem dinâmico Muito. ou polêmico. Vamos ter muito assunto aqui hoje. E para falar sobre isso, uma psicóloga, a Melissa Dias, que ela é especialista em terapia de casal e em terapia familiar. Vem pra cá, Melissa. Tudo bem? Seja Olá, Melissa. bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Pode pegar para falar. Tudo bom? Seja muito bem-vinda ao Saúde.com. Muito obrigada pelo convite. Melissa, me conta sobre a sua trajetória e sua carreira. Então, a minha formação em psicologia e depois disso eu optei em fazer a minha especialização em terapia familiar sistêmica, né? Porque eu entendo que hoje a maior dificuldade está nas relações, né? Tanto as relações familiares como as relações dos casais. E tudo é relacionamento, né? Então, por isso a minha escolha em terapia familiar sistêmica. A terapia de casal, ela salva um casamento? Somente a terapia? Na verdade, a pessoa que vai para a terapia, ela está disposta a dar continuidade ao casamento, né? Então, entendemos que as dificuldades, quando a pessoa vai para a terapia, existem muitas dificuldades. E a terapia, com a mediação, é a única possibilidade nesse momento da pessoa enxergar uma situação que ela não enxerga até aquele momento. Por isso que aquele casal passa por dificuldade, né? Então, eu entendo que muitos casais e muitos casamentos, sem a terapia, pode até não acabar o casamento, mas ele continua com os mesmos problemas. Então, você sai da problemática quando existe uma mudança. Quando não existe uma mudança, aquele casamento vai continuar, pode até continuar, mas no mesmo padrão que não é adequado. Pela falta de comunicação de um casamento. Pela disfunção. Uma das maiores dificuldades do casal é a comunicação, né? Aliás, do casal não, do ser humano, né? Tá cada dia mais difícil a comunicação, né? Principalmente porque nós entendemos que um casal, são duas pessoas diferentes, universos diferentes, né? São pessoas com diferenças de gênero, mesmo quando o casal é um casal do mesmo sexo, um assume um gênero diferente, né? Então, existe essa diferença e o universo que é diferente. Então, além da diferença da comunicação, da dificuldade na comunicação, existe essas diferenças que também causam disfunções, né? Por falar em diferença, já que você está falando, a gente consegue ver muitas vezes que um é mais que o outro, que um é mais calmo e que o outro é menos calmo, que um é mais ansioso, que o outro é menos ansioso. Então, eu queria que você me falasse mais sobre isso também. Nós, na verdade, chamamos isso de casais complementares, né? Então, são casais onde um funciona bem em alguns aspectos e o outro funciona bem em outros aspectos, né? Então, são características diferentes. Tem pontos fortes de uma pessoa que não são os pontos fortes da outra. Então, são casais que se complementam. A maioria isso é acaba positivo. sendo assim, né? Não todos, mas na legal verdade, isso. na verdade, que é diferente. A gente acaba se sentindo atraído na escolha de um parceiro, normalmente pelas diferenças. Porque a gente se sente atraído por aquilo que eu gosto, que eu gostaria de ser, mas não consigo, né? Então eu projeto no outro, quando eu encontro isso na outra pessoa, isso me atrai. Olha que legal, você viu, Pedro? Por isso que o nosso programa está dando certo, ó. Tá vendo? A gente se Homem, complementa. mulher, a gente se complementa. Eu sou mais acelerada, você é mais calminho. Gêneros diferentes, Ah lá. funcionamentos diferentes, né? Com Isso Mas, certeza. mas dizem que para um relacionamento dar certo, um tem que ser o surtado e o outro tem que ser o calmo. No caso, você é o surtado, né? E eu sou a calma. Eu costumo dizer que numa relação, num casamento, os dois têm direito de surtar em algum momento.
E aí um surta e o outro surta entre aspas, né? O dia que um não está bem, o outro sustenta a relação, né? Então você tem que ter essa certeza ou essa segurança de que a pessoa que você está é parceira o suficiente para sustentar quando você não está bem, emocionalmente, né? E o lado psicológico, ele pode interferir na fisiologia também do corpo? Então, a gente chama isso de somatizar, né? Então, a somatização, ela vem, por quê? Porque os pensamentos, eles geram sentimentos, e os sentimentos, eles afetam o corpo, né? Então, liberam substância no organismo, desestabiliza o nosso funcionamento, e aí, claro, que o sentimento afeta o corpo, sim. Então a melhor coisa é, se tiver alguma coisinha te incomodando, é chegar para a pessoa e falar, conversar. Com certeza, né? Até porque algumas vezes a gente sofre dentro de uma relação por uma coisa que pode ser um mal-entendido, né? De novo, uma dificuldade na comunicação. Nós precisamos ter diálogo, e quem não tem diálogo, gente, procurar a Melissa, porque ela faz ter um diálogo, não só em um casamento, como na sua vida pessoal, né? Sim. Ó, deixa eu te perguntar a questão de filhos. Já que nós estamos falando sobre a história de casamento, sobre a terapia de casal, como que funciona quando você tem filho e um quer comandar de um lado, o outro quer do outro, um acha que você está errado e o outro não? Como que a gente pode lidar com todo esse processo? Então, na verdade, a relação pai-mãe, né, ela precisa ser conversada anteriormente a estar sendo passada para o filho, né? Então, o casal precisa se entender, e aí, depois disso, ele vai chegar no consenso junto, o pai e a mãe, e depois disso vai ser passado para o filho, qualquer tipo de regra. Então, o casal precisa ter uma boa comunicação. Até eu penso que um casal que pensa em ter filho, ele tem que trabalhar antes a comunicação, tem que funcionar bem como casal, porque senão não vão conseguir executar bem esse papel de pai e mãe. Isso seria como uma peça dentro de um quebra-cabeça, né? Todas Sim. elas têm que se encaixando. E, Melissa, Sim. a gente já entra numa outra questão, que é você tem um filho, e você tem que educar esse filho. E aí entra a discordância na educação do pai e da mãe. Um quer fazer de um jeito e o outro quer fazer de outro. Por isso que isso tem que ser conversado anteriormente, porque nós voltamos naquela questão que são duas pessoas diferentes que foram educadas de maneira diferente, que uma entende que foi educada de uma maneira adequada, a outra também acha que a maneira dela foi a melhor. Então precisa sentar, conversar. E eu penso assim, que algumas situações que são mudanças de fases do casamento, seria interessante procurar a terapia, né? Porque nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe, principalmente o primeiro filho, né? Então a gente não tem receita para isso, por isso seria importante a terapia. Não vem com uma pinha, né? Não, e mesmo que segundo ou terceiro filho, cada filho tem um funcionamento diferente, né? Você vai ter uma experiência de já ter tido outro filho, mas mesmo assim é um filho que funciona diferente. Tá vendo, mamãe de segunda viagem? Bebê pequeno dentro de casa. Então, isso nós chamamos de uma possível crise, porque é uma mudança de ciclo, né? Você tem um filho, e aí você vai ter um segundo filho que é de gênero diferente do primeiro, então vai ter que se adaptar. Mas, gente, então eu tô perdida, porque você casa é crise. Passa dos 7 anos, é crise. A crise dos 7. Vem outro filho, é crise. É só crise. Na verdade, Eu acho que eu vou te levar embora pra casa. Mantendo o cativeiro. Olha, isso não. A realidade é assim, que esse mito, né, 7 anos, né, ele coincide... 7, 10, quantos mais? Ele coincide, se você for ver, assim, tem a adaptação do casamento, duas pessoas indo morar juntas, depois existe o nascimento do primeiro filho, quando o filho vai para a escola. Tudo isso acontece dentro dos primeiros 7 anos, né? Então, por isso que ficou esse mito da crise dos 7 anos. Até aí, daí para lá, o casal, a gente espera que já está tudo bem, né? Não só falando da regra de casal, né? Mas a gente tem que falar a vida a dois, seja de sexo iguais, seja de sexo diferente, mas a crise em si em um relacionamento de casal, né? Que isso tem para todos, ocorre para todos, porque a crise, na verdade, ela é pessoal, ela não é em si uma regra de casal,
Seria isso. Você está dizendo que um casal pode ser formado de um homem e de uma mulher, ou de dois E que homens, vai ou ter de duas crise de mulheres. qualquer maneira. Sim, são duas pessoas. Na verdade, a gente entende isso como relação. Então, a relação mais íntima, que claro, vai ser a relação com maior dificuldade, é o casamento. Que quer dizer onde duas pessoas ficam juntas e a vida de uma interfere na vida da outra. Independente se for um homem e uma mulher, dois homens ou duas mulheres, né? Isso não faz diferença. E aí, fugindo um pouco de casal também, existe uma relação entre vó e neto, entre mãe e filho, uma relação que ela é um pouco mais abusiva, ou que você também tenha uma crise. Isso também tem como ser Na tratado, verdade, a terapia fisioterapia. familiar sistêmica, ela trabalha o sistema de relacionamento. Então, é a sua relação com as pessoas e a sua relação com você e a sua relação com o mundo, né? Por isso que na terapia familiar a gente pode trabalhar o indivíduo como indivíduo também, né? Porque nós vamos trabalhar todas as relações. Porque é bem comum também a mãe ser bem possessiva com o filho, não deixar ele fazer muitas coisas, tomar posse dele. Ou o filho também, em caso de mães separadas, tomar posse da mãe, querer mandar nela, não é? Do filho, você fala? Sim, tanto a mãe para o filho, Nem tanto o sempre filho para a separado, mãe. às vezes Às o vezes filho, eu junto, sofro né? muito com isso também. Às vezes o filho se sente no espaço de um pai, né, de um marido. Aí nós temos uma situação que se chama fronteiras, né? Então as fronteiras têm que estar muito definidas. Respeitar o limite, Onde está e onde entra o papel do filho, onde entra o papel do pai e onde entra o papel da mãe, né? Então se isso estiver Saber muito separar. bem definido, para a criança fica mais fácil. Ou seja, precisamos tratar a nossa cabeça. Sim. Sempre. Individualizado. Sempre. É o que eu falei, se você não vai, ou você não foi, você vai precisar ir um dia ainda. Eu entendo que as pessoas têm uma visão da terapia, que você precisa ir para a terapia quando existe um problema. E não é isso, né? Você precisa ir para a terapia para se conhecer, para crescer, né? Então, assim, a pessoa que não se conhece, ela não consegue, ela não sabe, né? Então, ela precisa entender o funcionamento dela para que ela possa entender como ela tem que se comportar nas relações e qual o papel dela nas relações, né? Então, é engano a pessoa que pensa que precisa ir para terapia quando tem uma crise. Olha que Às legal, vezes, porque a pode maioria... ser tarde demais, né? Na hora que você procura ajuda. Sim, e muitos casais, eles vão para terapia nesse momento onde nós vamos acabar de negociar a separação, né? Porque também pode ser trabalhado isso na terapia quando um quer e o outro não quer. E muitas vezes o casal que vai para a terapia, ele vai querendo ficar junto, ele vai querendo salvar esse casamento, né? Mas às vezes realmente, se demorar muito, pode ser tarde, né? E a maioria das vezes, quando essas pessoas vão, elas que te procuram, seria o homem ou seriam as mulheres? Porque eu percebo que os homens são menos acessíveis. Na verdade, a mulher procura mais a terapia, né? Ela está mais aberta à mudança e, às vezes, porque ela é mais afetada mesmo, né? Porque a mulher, ela exerce vários papéis, né? Não que o homem não exerça, mas a mulher exerce O muitos negócio está virando muitos pro nosso papéis. lado aqui. Então, peraí, segura aí, Melissa, segura só um pouquinho, porque nós vamos ir para o nosso intervalo e daqui a pouco estaremos de volta com vocês. Quer se destacar no mercado jornalístico e publicitário? Então venha fazer comunicação na Unirp. Comunicação social é na Unirp. Voltamos com o nosso programa e hoje nós estamos falando com uma psicóloga, a doutora Melissa, especialista em relações, tanto de casal quanto de família. E antes da gente sair pro comercial, a Bruna fez uma pergunta para ela de quem procura mais a psicóloga, quem procura mais o tratamento, o homem ou a mulher. E ainda ela falou que o homem é mais calmo, já jogou pro nosso lado aqui. Diga, doutora. Na verdade, a mulher normalmente leva
o casal para terapia, né? Quem busca O homem é terapia, menos acessível, você viu? É a mulher que leva, é a mulher que quer entrar em um acordo. O homem só pensa em discutir. Não, É a única coisa que o homem serve. a gente pra só discutir. pensa em paz. A gente É, quer paz. O que acontece é que a mulher, ela vai até o último, normalmente, ela investe o que ela pode investir, porque existe pesquisa que diz que normalmente quem pede a separação é a mulher. Então ela acaba indo para terapia, tentando fazer o que ela consegue fazer para resgatar a relação, e aí, se ela não consegue, ela vai para o divórcio, né? Normalmente quem pede o divórcio é a mulher. Então a mulher tem uma facilidade, Verdade, né? Por que isso que ela? porque O homem, pra ele é pedir do- o divórcio é muito complicado. o funcionamento do homem, ele a partir do... Bom, o casamento, se a gente for pensar, né, e existe pesquisa também que fala isso, que ele é muito bom para o homem. Né? Você vê pesquisa, o homem casado gasta menos, o homem casado vive mais. Porque Tem se roupa, expõe- casa, comida, tudo dentro de casa, né? É, porque fácil. ele se expõe menos a risco, né? Então, A o gente sossega. casamento é um ótimo negócio para os homens, tá? A gente sossega. Quem não Dizem que o homem, quando casa, transfere as responsabilidades da mãe para a esposa. Isso acontece? Hoje a mulher não permite mais Não isso. deixa. Olha né? o machismo. Não permite. Não é machismo. E hoje- é Isso o que machismo, dizem. tá Isso é o vendo que que ela vai falar? dizem. Não, E eu vou te machismo. dizer mais uma coisa. Hoje o homem, como pai, ele está colaborando de uma forma muito positiva, muito equilibrado com a mulher, né? Então, nós estamos passando por uma mudança cultural muito grande dos casais, dos casamentos e dos gêneros, né? Masculino e feminino, nesse sentido. Então, a presença do homem hoje é muito maior dentro da relação e na paternidade também, na relação com os filhos. A mulher passou a ser mais vista, ser mais empoderada, trabalhar, né? A mulher passou a ter vida, coisa que antigamente a Na mulher verdade, não tinha. o- Na verdade tinha, É, né? mas era velado. O que acontece hoje é que precisa ser equilibrado, o homem precisa estar atuante, porque a mulher ela colabora muito, né, com o trabalho dela, tudo. E para que ela cresça, o homem tem que colaborar, e é muito interessante para o homem que a mulher cresça profissionalmente também, né? Porque hoje um casal funcional, ele trabalha junto, ele cresce junto. Falando nisso de trabalhar junto, e quando um é o chefe do outro? Como que mantém o equilíbrio nisso? Sempre tem discórdia também? Na verdade, o primeiro passo para que não haja discórdia é não levar, o que é muito difícil, é trabalho conseguir pra separar as relações do trabalho com as relações pessoais, né? Então, isso é o que faz funcionar um casal que trabalha junto. E é claro que as situações de conflito vão ser muito maiores porque eles estão mais tempo juntos, né? Muito mais tempo juntos. Então, o casal precisa funcionar muito bem para trabalhar bem. Precisa funcionar bem como casal para conseguir trabalhar, estar junto no ambiente de trabalho. Eu queria saber sobre a discordância do casal, como lidar nesses momentos que há uma discórdia. Então, o que eu costumo dizer é assim: existe a parte do indivíduo, marido, existe o lado da mulher, indivíduo. Então, são dois indivíduos e nós vamos construir um casal, né? Então, o mais importante quando você se casa, quando você está numa relação com alguém, os indivíduos passam a não ser tão mais importante e nós tentamos priorizar o casamento, o casal, né? Então, existem casais que estão casados há anos e não conseguem funcionar como casal. São individualistas e pensam apenas em si, né? E não como dois, um conjunto, como uma família. Isso, o pensamento é assim, ó. Quando você começa a olhar para o casal, a situação é assim. E para o meu casal, né? A pergunta feita pelos indivíduos e precisa ser feita num diálogo interno. E para o meu casal, esse comportamento individual é positivo ou não? Porque ele pode ser bom para mim. Mas e para o meu casal? Isso tem que ser bom para o casal mais do que bom para mim. E o outro lado tem que pensar a mesma coisa. Ele tem que fazer essa pergunta: esse comportamento, esse pensamento, esse funcionamento, ele é bom para o casal mais do que é para o individual? Porque senão você não mantém um casal, né? Isso é investimento. Uma das dificuldades dos casais, ou dos indivíduos no casal hoje, no casamento,
é o investimento. Porque as pessoas querem estar casadas sem fazer investimento emocional, investimento de tempo, né? Então, investimento, comunicação, investimento, parceria, precisa existir numa relação. Tem que conversar, Bruna. Tem que conversar e muito. E você sabe que quando você é muito individualista, você passa muitos anos ali, sabe, da sua vida, 20, 30 anos, você conseguir encarar isso como 2, 3, 4, como uma família, não é fácil, né? Então isso é bem legal, por isso que precisa de ajuda. Mas por de isso que eu alguém. entendo, e foi o que eu disse para vocês, que assim, a terapia ela teria que funcionar como um facilitador antes do conflito, né? Porque assim, são duas pessoas e hoje as pessoas se casam com mais velhas, onde elas já moraram sozinhas, já viveram, já estão cheias de manias. As manias são maiores, né? mas tem. Então, o que seria adequado? Adequado seria antes do casamento buscar a terapia de casal para as negociações, né? Como conseguir convencer a pessoa a procurar ajuda, a procurar esse tipo de terapia, já que você voltou aí? Então, na verdade, normalmente isso parte da mulher. A mulher, em todos os aspectos, ela tem uma... Mulher indo, ele já vai. É, automaticamente acaba... A mulher tem uma visão maior, não que não tenham muitos homens que vão para terapia, tem sim, né? Hoje muito mais do que antes, mas ainda menos do que as mulheres. Então, a mulher indo para terapia, na minha abordagem, eu vou chamar o marido, né? Porque eu preciso saber como que ouvir os são dois as lados da relações. história. Isso, exatamente. Como que as pessoas se relacionam, como que essa pessoa que eu estou em atendimento, a mulher, por exemplo, como que ela funciona dentro dessa relação, né? Então, até para saber como é o olhar do marido, porque a gente fica contaminado, né? A mulher vai e eu fico com o olhar só da mulher. Então, eu sempre chamo o marido. E quando vai o marido, eu sempre chamo a esposa. E aí acaba que aparecem as dificuldades, os conflitos, e aí eles acabam ficando para terapia de casal. Porque toda moeda tem dois lados, né? Com então certeza. Você precisa entender E os dentro lados do processo da onde- terapêutico eu preciso saber dos dois, né? Eu não posso ficar contaminada com um olhar único, né? Ou Unilateral. Ou seja, se você está passando por algum tipo de problema no seu casamento, só procurar a Melissa. Ou familiar. Ou familiar. É porque a gente está falando tanto aqui de Tanto casamento. de casal, esqueceu um casamento. pouco da família. É porque eu sou casada, né, Pedro? Agora você não é. Então fala um pouco assim, né? Problema Não. familiar. Eu acho mais fácil quando a gente sente Sim. na pele o que se passa. Puxou pro lado do casal, né? Acabei puxando muito para o lado do casal, mas o lado familiar, sim. Questão de filho, de mãe. Então, mas na verdade um casal que funciona bem, ele vai funcionar bem com pai e mãe também, né? É muito mais fácil. E muitas vezes eu vejo assim, às vezes eu sou muito boa como mãe, mas não sou boa como esposa. Então, para a gente conseguir esse meio termo é muito complicado, é muito difícil. Então, aí eu te pergunto, será que só eu passo por isso? Será que só eu às vezes falho? Ou todo mundo peca um pouco nesse sentido? Não, então, de se sobrecarregar muito. Eu entendo que, assim, quando o casal se torna pai e mãe, acaba ficando um pouco esquecido, né? Porque, assim, eles ficam numa situação de querer cuidar bem. Então, é muito importante, mas muito mesmo, que o casal, nessas mudanças de ciclo, ela não se esqueça do que está anteriormente. A né? rotina Porque muda, né? antes de Porque- você ser pai e mãe, você é um casal. E, você E a não pode rotina deixar também de muda, ser. porque antes de ter o Muda. filho, você sai com a esposa, você viaja, você vai ao cinema, e aí nasce a criança. E aí entram as negociações, né, gente? E aí nós vamos ter que negociar muito mais. Sim, porque aí entrou a criança, você tem todos os horários dela, e aí às vezes E a abrir mulher acaba mão deixando o homem um pouco de várias lado. vezes de você, ainda mais quando Ó, você eu, tem filho. eu entendo sim, tá? De uma forma generalizada, eu entendo que de verdade a gente sente o casamento quando tem o primeiro filho. Porque antes, hoje a mulher trabalha, o homem trabalha, então normalmente, né? E tem mais. Existe tempo. E tem mais características de um namoro do que de um casamento. Quando você tem o primeiro filho, então fica. Aí o casamento tá É consagrado. um joguinho, com ele. Aí né? o Passa a ser casamento fase. começa. Você vai pulando as fases. Parece que cada vez mais vai complicando. Então, mas uma das situações muito comuns é que nessa situação, nesse novo papel, né, de pai e mãe, o que acontece?
eles se esquecem que existe um casal ali e que o investimento precisa continuar sendo também na relação. Porque os filhos, eles querem pais saudáveis emocionalmente, pais que vivam bem, pais que equilibrados, né? Então, Mas muitas vezes os filhos também atrapalham. E um dos requisitos maiores que eu acho que muita gente passa por esse problema é a cama compartilhada. Começa por aí. Não é? sim. Parece que você tá passando por isso. Imagina, Senti essa uma impressão pontinha aí. sua. A orientação da terapeuta de casal e família é que o filho não... Que os pais não compartilhem a cama com os filhos, né? Tá vendo, gente? Tá tudo errado. Mas tá bom, vamos seguir adiante. Mas tem que tentar Olha, consertar. Sempre dá Então, tempo. eu entendo que assim, é uma delícia, né? Você ficar com o filho grudadinho, apertadinho, é uma delícia. Mas isso não faz bem para a criança e isso não faz bem para o casamento, né? É uma delícia. Eu também tenho filho, adoro, né? Você ficar cheirando, uma delícia. Só que vamos assistir um filme, vamos fazer alguma outra coisa. Horário de dormir, o filho tem que estar destinado ao quarto dele, porque ele tem que saber que ele tem um quarto. Isso define a fronteira, né? Pai e a mãe aqui, o filho lá no outro quarto. Isso é saudável, né? Isso mesmo. É uma delícia, mas ficar juntinho, mas não é bom. Acaba gerando outros problemas, distúrbios. Na como verdade, obsessão. pro casal distancia, né? Distancia muito. Mas eu entendo, e hoje chega muito no consultório isso, que são pais, independente da idade dos filhos, até filhos maiores, que compartilham a cama, sim. E aí, Pedro, você não tem nenhum tipo de problema assim com você? A sua vida é maravilhosa ou só eu será que tenho para ficar aqui pedindo informações, tirando minhas dúvidas e conselhos? Fiquei de lado, sou solteiro. Vida boa, né? Então, mas você viu a pesquisa, né? Casamento é muito bom pro homem. Eu acho que você tem que começar a pensar nisso. Pensar, né? A idade tá chegando. Às vezes fica aquele vazio, assim, sabe? Melissa, e quando a gente filho, sente uma distância da mãe, do que uma presença amiga pra gente chegar e contar as coisas, conversar mesmo? Por que acontece isso? Então, na verdade, o papel do pai e da mãe é um papel que no começo, na infância, no nascimento da criança e na infância, é um papel de cuidados, né? Mas nem todos os pais conseguem uma construção de vínculo afetivo mesmo, né? De intimidade afetiva. Então, quando esse filho vai crescendo e vai se tornando adolescente ou jovem adulto, que a gente diz quando está saindo da adolescência, entrando na fase adulta, isso se distancia, porque aí o pai e a mãe não tem mais que cuidar muito, né? Então, acontecem duas situações. Ou esse filho acaba sendo infantilizado e o pai e a mãe ainda continuam querendo cuidar para ter uma função de pai e mãe. Ou então, a gente percebe nitidamente o distanciamento, porque não tem mais que cuidar e aí não foi construído a questão afetiva. Não tem um vínculo. Não tem um vínculo afetivo, porque vínculo afetivo é construído. Né? Não é só você ter o filho, não é só se criar o filho. O vínculo é construído. Então, a partir do momento que não se constrói, vai haver mesmo, e vai ser sentido pelas duas partes, esse distanciamento. Aí fica aquele negócio militar. Aí muita fica regra, parecendo muito que nós estamos mandão. dividindo uma casa só, né? Então, assim, nós não podemos falar de família afetiva, porque... Não tem diálogo, né? Não tem porque conversa. não tem diálogo, não tem nem proximidade para ter diálogo, né? E aí é aquela família que fica cada uma concentrada no seu celular, na sua televisão, enfim, no seu computador e vivendo uma vida individual. Mas também precisaria existir um meio termo, né? Porque acontece muito do pai, da mãe, viver também a vida do filho. E aí o filho está casado, mas o pai e a mãe ainda está ali controlando. Então, mas aí... E um afeto demais também. Não tem... Então, aí, normalmente isso acontece quando os pais não conseguiram manter o casal. Então, assim, os filhos saem de casa, que é a fase do ninho vazio que nós falamos, quando os filhos saem de casa e aí sobra o casal. E esse casal não sabe o que fazer, né? Porque, assim, há muitos anos que eles não funcionam como casal. Então, eles Não é que eles vão erraram, continuar entendi. forçando a situação do papel de pai e mãe.
Então, por isso que é importante cada mudança de ciclo estar sendo trabalhada, ressignificada, entendida, né? Para que isso não aconteça. Ou Realmente. seja, a todo momento nós precisamos de terapia. Se a Sim. gente encontrar um balanceio, um O nosso equilíbrio. equilíbrio. A gente tem que estar sempre procurando o nosso Porque equilíbrio. cada mudança de ciclo de vida é muito diferente do anterior, né? Então, se tem um filho pequeno, é diferente de ter um filho adolescente. E aí o filho sai de casa, você fica lá com o marido, que você está casada há muitos anos e nem lembra que ele é teu marido, ou o marido nem lembra que aquela esposa, não funciona mais assim, né? Mas aí também errou, né? Eles têm Ah, que sempre faltou, lembrar, né? faltou. É isso que eu falei lá atrás, que é anteriormente que o casal não pode se perder. Então, nasceu o filho, o casal tem que entender que ele continua sendo casal. E ele tem que investir no casamento e no casal, porque esses filhos vão embora um dia, né? Hoje no É o Brasil, natural da vida, né? A gente crescer pra, Hoje pra no- formar uma família. Brasil a gente entende que não tem muito a fase do ninho vazio, porque os filhos voltam ou nem saem, se sai tardiamente. Mas em outros lugares do mundo os filhos saem muito jovens, então o casal fica jovem ainda como casal, né? Então esse investimento ele tem que ser do nascimento do filho. Nasceu o filho, nós precisamos ter esse olhar para o casal, que esse casal vai continuar. Ele tem que continuar, né? Porque se ele só fizer a função de pai e mãe, e hoje é muito comum, os filhos vão embora, o casal se separa, porque não sabe mais ser casal, né? As Então, pessoas estão doentes, né? Literalmente doentes. A gente tá numa sociedade doente. então, mas eu mais suavemente, eu prefiro entender que nós precisamos ir ajustando e alinhando. Se for alinhando e ajustando, não vai Mas ficar é porque doente, você né? sabe onde está o equilíbrio, você sabe tratar, você sabe tudo isso. Então as pessoas, elas se colocam como doentes, elas não conseguem A gente encontrar, já por vai isso que surta, precisa né, de Bruna? ajuda. A gente já vai e surta. Não, mas antes de Nós precisamos surtar, de ajuda. vamos pra terapia que é melhor, né? Não só terapia de casal, Isso como mesmo. terapia individual, Não, terapia individual. familiar, Isso, pai, mãe, exatamente, ou é. por si, Isso, filho. exatamente. Muito Melissa, legal. você quer deixar seus contatos, falar onde fica seu consultório pro pessoal, Facebook, Instagram? Então, meu consultório fica aqui na Avenida Arthur Nonato, 4435, Instituto Caselli. E meu telefone é 98169-5346, que já fala direto comigo. E é claro que eu vou estar atendendo, aí a pessoa me manda mensagem no WhatsApp e eu respondo depois. E o meu Instagram é Melissa Dias Pereira. Aí, pessoal, precisando de uma psicóloga, doutora Melissa. E eu me coloco à disposição, tá? Qualquer coisa, já passei os meus contatos e estou disponível lá. Quem quiser me procurar no WhatsApp, no Instagram, e qualquer dúvida, eu vou estar à disposição para responder. Melissa, obrigada. A vida, gente, a dois é muito boa. A vida solteira também é muito boa. Mas nós precisamos muito de terapia e de equilíbrio. A gente precisa se relacionar com todo mundo. Sim, E nós precisamos assim, ter diálogo, né? e a terapia, mesmo a minha formação sendo terapia familiar sistêmica e de casal, eu entendo que a pessoa ela tem que fazer terapia individual, ela tem que começar com a terapia individual, antes mesmo do relacionamento. Melissa, Ou seja, obrigado pela começa sua agora, presença. Pedro, tá vendo? Dá tempo ainda? Sempre é tempo. Obrigado pela sua presença, tá? Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu que assunto agradeço, muito bom. viu, o convite e também estou à disposição para quando vocês precisarem, eu estarei sempre aqui. Obrigada. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Saúde.com. Estaremos juntos com vocês na próxima quarta-feira. Um beijo. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Fique ligado.